Um exame de testosterona bem feito é extremamente importante na avaliação da saúde global de um indivíduo. No entanto, se ele é visto de forma incorreta, avaliado sem critério, sem entender quais são os valores adequados, sem entender por que pedir, quando pedir aquele exame, pode ser que um valor ali que você encontre num papel, um número no papel, vai te atrapalhar mais do que ajudar. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar tudo sobre exame de testosterona. Então eu peço para você, cara, esse tipo de assunto você não vai ver em todo lugar. Vou falar aqui de uma forma completa, onde eu tento abarcar tanto quem é profissional da saúde, principalmente médico, que trabalha com esse grupo, quanto o público geral que quer se preocupar com a saúde. Então, você não vê em todo lugar, cara. Metralha o like, eu peço para você. E se inscreve no canal se você não tá querendo perder, nenhuma novidade. Vamos começar aqui, gente. O que a gente tem que falar, né? Exame de testosterona. E antes da gente falar do exame propriamente dito, a gente tem que entender como é que funciona a produção natural de testosterona. Porque na hora de você olhar o exame de testosterona puramente, você tem que olhar alguns outros exames também. E eu vou comentar aqui. Então, no teu hipotálamo, você tem a produção do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. O que são as gonadotrofinas? Quais são as gonadotrofinas? São LH e FSH. Então, o GnRH vai atuar na sua hipófise, conhecida também como pituitária, estimulando a liberação de LH e FSH. O LH vai atuar nas suas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona onde? No testículo, tá? E o FSH vai atuar nas células de Sertoli do testículo, estimulando a espermatogênese, tá bom? Beleza. Então, veja. Além de entender o valor de testosterona no exame, imagina que eu tenho uma testosterona no exame que está baixa. Quer dizer, como é que eu vou saber que o problema está no testículo? Ou como é que eu vou saber se o problema talvez não esteja no testículo? Tem um testículo funcionante, mas o problema está aqui em cima, na mensagem que teu hipotálamo e a tua hipófise produz para o testículo. Então, a gente tem que ver os níveis de LH e FSH. Vamos lá, vamos simplificar aqui. Imagina que eu tenho testosterona baixa, mas eu tenho um LH e FSH que estão altos. O que é que isso significa? Que teu hipotálamo e a tua hipófise estão mandando mensagem para o testículo produzir testosterona. No entanto, por mais que eu tenha uma mensagem muito grande dizendo ali, testículo produz testosterona, produz, eu não tenho a produção adequada de testosterona. Por quê? Porque o testículo não está funcionante. Nesses casos aqui, o que é que acontece? Talvez eu tenha um problema no testículo, tá? Nesse ponto, talvez não tenha sentido, por exemplo, estimular mais a tua produção natural de testosterona, estimulando a liberação de LH e FSH. Por quê? Porque o testículo já não funciona, bicho. Não tem muito o que fazer aqui, né? Talvez algum tipo de acometimento que seja um procedimento cirúrgico ou não. Enfim, dependendo do caso, pode ter uma reversão parcial ou total. Mas assim, estimular o eixo, estimular a liberação de LH e FSH não vai ajudar muito. Já se eu tenho um LH e FSH baixos e um testículo que funciona e uma testosterona baixa, o que é que pode acontecer? No lugar de eu dar testosterona para esse nível que está baixo, eu posso estimular a produção natural de testosterona dele, fazendo com que eu tenha mais liberação de LH e de FSH. E esse LH e FSH pode estar baixo por uma série de motivos. Um dos motivos muito clássico é a utilização de esteroide anabolizante. Pessoas às vezes usam esteroide sem testosterona, então usam oxandrolona, inibe o eixo, reduz o LH e FSH, e a testosterona dele fica lá embaixo, tá? Nesse caso, ele vai ter que descontinuar o uso e restaurar a produção natural, talvez com citrato de clomifeno, é uma possibilidade, ou usar uma testosterona de base para pelo menos manter a testosterona. Por quê? Porque a oxandrolona inibe o eixo, tá? E não tem a mesma função da testosterona. Porque não tem efeito androgênico tão grande quanto a testosterona e não tem efeito estrogênico. Falando em estrogênio, às vezes o excesso de estradiol também inibe esse eixo hormonal. E aí o que acontece? Ele está com LH-FSH baixinho, testosterona baixa, mas o testículo funcionante. E aí o que é que eu posso fazer, dependendo do caso? Reduzir o estradiol. Reduzindo o estradiol, aumenta o LH-FSH, aumenta a testosterona. Tudo bem? Entendido. Então assim, você vai ver um contexto global. Não só a testosterona, como o LH e o FSH. Tudo bem? Beleza. E por que eu me preocupo com a testosterona, Gabriel? Porque a testosterona baixa é algo que preocupa, causa problemas para o teu organismo. Então não é um negócio assim que você, minha testosterona tá baixa, tô todo ferrado aqui, mas tanto faz. Não, cara, isso prejudica de forma direta a tua qualidade de vida. No entanto, muitos sinais e sintomas da deficiência de testosterona são o que? São inespecíficos. Então não tem como eu bater o olho e dizer com certeza que aquilo ali é uma testosterona baixa. Talvez, né, eu consiga, pela minha experiência, né, de atendimento e estudo também, eu consigo dizer que provavelmente é, porque eu sei o perfil de pessoas que realmente têm baixa testosterona, sei os sintomas são mais específicos, mas não tem como eu garantir. Por quê? Porque muitos sinais e sintomas, como eu te falei, podem acontecer por uma série de problemas. Então assim, redução do desejo sexual, pode ser deficiência de testosterona? Pode.
Mas muitas vezes a testosterona tá normal, só que o desejo sexual tá ruim. Por quê? Às vezes o relacionamento tá conturbado, às vezes é um excesso de estresse, às vezes é uma cobrança familiar, às vezes são questões internas que o indivíduo não consegue resolver. Às vezes o cara precisa muito mais de uma terapia do que da testosterona, tá? Fora que podem ter os dois associados. Então é importante você entender que você vai fazer uma complementação do valor de testosterona com sinais e sintomas associados. Se eu tenho só testosterona baixa, não tenho nada associado, talvez não tenha muito o que se preocupar. Não vou ficar focando só no valor do exame. Mas se eu tenho testosterona baixa com sinais e sintomas, sim, talvez a reposição seja uma possibilidade. Mas não necessariamente a reposição, a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, assim, ter muito cuidado. E outra coisa, o que acontece? Muitas vezes o indivíduo não tem problema nenhum, não tá sentindo nada, tá zerado ali com seus 20 e poucos anos, e aí vai medir a testosterona. E por uma série de fatores, até às vezes erro do próprio laboratório, que faz parte, ele pega uma testosterona ali no limite inferior, ou meio que dita baixa, né? Talvez para a idade dele ou o que ele imagina. Então, assim, às vezes a testosterona do cara é 450, nem é tão baixa assim, tá? Mas ele fica com aquele na cabeça. Se eu fosse com a testosterona, se eu tivesse a testosterona de 800, será que meu desempenho físico não seria muito melhor? Será que eu não preciso repor a testosterona? Não, cara, não precisa, tá? Então, assim, você fez um exame sem ter sinais e sintomas e, assim, aumentar essa testosterona do nível fisiológico, dentro do nível fisiológico, não vai fazer nenhum efeito benéfico para o teu organismo, tá? Só vai te submeter a um tratamento que vai trocar 6 por meia dúzia e inibir teu eixo para nada, tá? É diferente de quem tem deficiência e está repondo, que vai melhorar a saúde, e é diferente de quem vai usar uma dose suprafisiológica, que aí, assim, pode aumentar a massa muscular, a performance esportiva, porém tem uma série de efeitos adversos associados. E aí são duas coisas diferentes. Você vai ter que escolher, né? Saúde ou performance estética. Então, assim, é um tema para outro vídeo, mas é preciso que isso fique muito claro para você, tá? Então, assim, para a gente entender exame de testosterona, a gente precisa entender como é que a testosterona ela circula no nosso sangue, tá? Então, assim, no nosso sangue, nós temos uma fração que é a testosterona livre. A testosterona está totalmente livre, sem nada. Está totalmente livre ali, no sangue. Só a testosteronazinha, circulando no sangue, circulando no sangue. Sim, circulando no sangue. Só que é só 1 a 2% dessa testosterona, tá? Então, essa testosterona vai ser a testosterona que vai ter maior atividade biológica, maior efeito no teu organismo, a testosterona livre. Então, às vezes, uma testosterona total, a gente vai explicar cada ponto. Fica aqui comigo. Às vezes a testosterona total tá de um jeito, né? Às vezes no limite inferior. No entanto, a testosterona livre tá meio alta, tá normal, na verdade. Meio alta não, alta para o que você esperaria da total. E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo não tem sintomas. Do mesmo jeito, pode acontecer de o quê? O indivíduo tá com a testosterona total normal, talvez ali no limite inferior, porém a testosterona livre é muito baixa. E isso pode causar sinais e sintomas, tá? Então a gente precisa entender. Existe a testosterona total e a testosterona livre. O que é a testosterona total, Gabriel? Veja aqui comigo. Testosterona pode ser circulada na forma livre, sem nenhuma ligação com nada, ligada à albumina, tá bom? Ou ligada ao SHBG, a globulina ligadora de hormônios sexuais. Tudo bem? Tá. A testosterona ligada à albumina é uma testosterona que está ligada a o quê? A albumina. A ligação entre a testosterona e a albumina é uma ligação forte? Não. É uma ligação fraca. A testosterona facilmente sai daqui e consegue exercer efeito biológico. Então, a testosterona ligada à albumina e a testosterona livre é o que a gente chama de testosterona biodisponível, que ela tem uma alta biodisponibilidade, tudo bem? Por quê? Porque vai ser facilmente mobilizada para exercer efeitos biológicos no teu organismo. Então, assim, essas duas aqui são a testosterona biodisponível, tá? Beleza. Então a testosterona ligada à albumina também é facilmente exercível de efeitos no organismo. Então, assim, não a testosterona que está totalmente alheia e sem função, tá? E a gente tem a testosterona ligada a SHBG, tá? Essa testosterona ligada a SHBG já vai ter uma função biológica menor. Por quê? Porque a ligação que a SHBG tem com a testosterona é uma ligação mais forte. Então, a testosterona se gruda nessa globulina e ela tem dificuldade de se desligar para exercer efeito biológico. Significa que ela não vai ter nenhum efeito biológico? Não. Só que ela vai ter mais dificuldade de exercer. Então, às vezes, como a SHBG ela reduz a biodisponibilidade da testosterona, a SHBG, quando está alta, pode fazer com que você tenha menos testosterona ligada à albumina e menos testosterona livre. Consequentemente, você pode ter uma testosterona total alta e uma testosterona que vai realmente exercer efeitos biológicos biodisponível menor, tá? Então, quando você vai medir a testosterona, você vai ver
né? Não necessariamente toda hora, tá? Mas você vai ver o exame de testosterona, você vai ver LH, você vai ver FSH e você vai ver também SHBG, tá? Sempre você vai precisar ver SHBG, não necessariamente, mas SHBG é uma das coisas que você pode utilizar, tá? E a testosterona livre, gente, geralmente é um cálculo, tá? Eles não fazem no exame laboratorial normal uma avaliação normal ali de métrica de testosterona livre. Eles geralmente fazem um cálculo baseado na testosterona total e a testosterona ligada a SHBG. Então, o que, que a gente já tem? A gente já tem informação do que é testosterona livre, testosterona biodisponível, SHBG e testosterona total, Gabriel, que é a relação, que é o tipo de testosterona mais importante ali quando você vai pegar o exame, que eu já sei, que é o valor que eu falo ali quando alguém me pergunta. É o que? É a mistura disso aqui, gente. Você já aprendeu já, não precisa nem falar. Se a testosterona livre é isso aqui é a testosterona biodisponível. Isso daqui é o que, ó? Mistura disso daqui é a testosterona total. Então a testosterona total é a mistura da testosterona livre, testosterona ligada à albumina e a testosterona ligada a SHBG, tá? Então quando você pega o valor ali total, é uma mistura disso. Por isso que às vezes é interessante você ter tanto a testosterona total quanto a testosterona livre para você ver essa relação, principalmente em valores limítrofes. Se eu tenho um indivíduo que já tem um valor mais alto ali, tipo uma testosterona de 700, talvez não precise pedir a testosterona livre, porque dificilmente ele vai estar com a testosterona livre muito baixa se ele tem um total mais alto, tá? A não ser que ele tenha algum problema, algum tipo de doença que eleve muito a SHBG, tá? Beleza, e aí a gente pediria o SHBG, né? Tá. Nível de testosterona, então, o que é que eu devo me preocupar? Bem, a gente falou quais são os tipos de testosterona, você entendeu o que é testosterona total, o que é testosterona livre. E você vê que é a testosterona geralmente calculada, baseada no SHBG. Ele não faz o cálculo, eles fazem o cálculo, eles não fazem uma análise qualitativa ali tão precisa nos exames de forma geral, tá? Às vezes, em alguns estudos clínicos eles fazem, mas é diferente, tá? É diferente isso aqui. Então, a gente tá falando aqui de homens, tá bom? Mulheres é um pouco diferente, tem até vídeo sobre testosterona em mulheres, mas assim, falando de homens, o que é que a gente deve se preocupar em níveis, né? Então, várias sociedades propõem níveis de testosterona de limite inferior sendo números distintos, tá? Tem sociedade que diz o seguinte: abaixo de 200 é testosterona baixa. Então, assim, se o cara tiver 201, a testosterona tá normal. Eu já acho isso aí um número muito baixo. Abaixo de 300, tem sociedades que dizem abaixo de 350. E tem opinião de especialista que diz que é abaixo de 400. Cara, o que é que eu uso geralmente? Cara, eu avalio a clínica do indivíduo. Se ele tem uma clínica muito sugestiva de deficiência de testosterona, eu tendo a vir mais para o limite aqui de 350 a 400. O que a gente vê de estudo científico, a gente tem alguns estudos científicos mostrando que esse valor de abaixo de 400 geralmente é algo mais real em jovens. Então, jovens geralmente vão precisar de um nível de testosterona um pouquinho mais alto. Então, quando o jovem está abaixo de 400, muitas vezes eu acabo tendendo a fazer um tratamento, não necessariamente reposição. Então, assim, eu me preocupo mais com jovens quando está abaixo de 400. E quando é um indivíduo um pouco mais velho, abaixo de 350, mas logicamente sempre fazendo o quê? Uma avaliação dos sinais e sintomas daquele indivíduo. E claro, também vendo a testosterona livre, tá bom? Então, assim, a testosterona livre aqui também você tem que ver sempre a unidade de medida. Ó, aqui, Bosch nanomol por litro, tá? Aqui é nanomol por litro e aqui é nanogramas por decilitro. Esses valores 350, 500, 600, 700 é em nanogramas por decilitro. Às vezes você vai fazer a conversão. Ó, 350 nanogramas por decilitro é 12,1 nanomol por litro. Então, veja, né, no seu laboratório, qual é a unidade de medida. Porque às vezes o cara vê a testosterona de 20, minha testosterona tá 20, mas é nanomol por litro, bicho, é diferente, tá? Do mesmo jeito a testosterona livre, você tem que ver isso daqui. Então, assim, a testosterona livre, né, você vai ver valores abaixo de 84, abaixo de 50, 90 picogramas por ml. Cara, é um negócio que eu vejo muito mais, né? É a testosterona total, voltado aqui para isso. Quando eu tenho um limite inferior, eu olho para livre. Quando eu tenho um limite inferior, eu olho para livre. Então, assim, geralmente livre vejo principalmente abaixo de 80 picogramas por ml. Tudo bem? 80 picogramas por ml, eu já vejo como uma testosterona talvez um pouco mais baixa. Mas é preciso avaliar o contexto, olhando principalmente a total, sinais e sintomas. E aí, se eu tenho uma dúvida, eu olho talvez um pouco mais para livre para dizer. Com certeza. Não, eu acho que eu vou fazer um tratamento nesse indivíduo. Veja, a gente não está falando ciência exata. Às vezes, alguns pacientes que eu pego, o que que eu faço? Eu vou ter que fazer um teste terapêutico, porque eu não tenho um indicativo muito certo ali, 100% certo, de que é a testosterona que vai resolver o problema dele. E eu faço teste terapêutico. Às vezes o teste terapêutico melhora a sintomatologia dele, às vezes não, né? E aí, é claro, vai depender muito do que o paciente está necessitando ali. Mas é claro, se o paciente tem sinais e sintomas, por exemplo, são inespecíficos, às vezes eu vou precisar mexer em outros fatores ali da vida dele. E às vezes a própria mudança de
qualidade de vida já aumenta a testosterona, tá? Somente, por exemplo, o sono, o estresse, tudo isso influencia no nível de testosterona, gente, tá? Eu vou falar alguns pontos práticos aqui, mas antes eu queria dar aqui para você uma indicação clara de material completo, se você gosta do meu conteúdo e entende que eu entendo desse assunto e quer se aprofundar dentro desse universo anabólico, né? Se você é um médico ou profissional da saúde, né, e quer atender o usuário de esteroide anabolizante com ética, assertividade, tratando colateral, entendendo o que é que aquele cara está utilizando, fazendo uma terapia pós-ciclo ou fazendo uma reposição de testosterona, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, falo tudo, cara, da base ao topo, sem enrolação mesmo. Anos de experiência e um conteúdo completo. Não é um negócio tão simples, não é um negócio que você vai ver do dia para noite, não são poucas aulas, mas é um material completo que vai te ajudar na tua prática clínica. Se você é um indivíduo que está querendo utilizar esteroide anabolizante, não quer se ferrar todo, até para não ser enrolado por um profissional que tem um conhecimento meio ou limitado ou meio enviesado, cara, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico, fala aqui tudo sobre o que é que são os ciclos de esteroide, o que é que você deve esperar, quais são os potenciais colaterais, o que é que você precisa saber para não ser enrolado, até para poder escolher um profissional para acompanhar a sua saúde, tudo bem? Esse curso aqui é bem completo. Se você quiser um material escrito, né, completo também, logicamente, mais de 200 páginas no meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Tudo isso daqui para você, cara. Se você gosta do meu conteúdo, se você acha que eu agrego na tua vida, cara, isso aqui é uma excelente oportunidade. Mas se não, continua assistindo o vídeo, tá? Vamos lá, aspectos práticos. Ó, um exame de testosterona de forma isolada não me diz muita coisa. Então, assim, sempre que eu pego o exame de testosterona, eu tenho que repetir esse exame. Por quê? Porque a gente tem uma série de fatores que podem influenciar nesse exame. A própria questão do laboratório pode fazer com que você tenha um valor que nem é o real ali. Então, a gente tem erros analíticos no exame, fora que podem ter algumas variações do próprio indivíduo que não representam uma testosterona baixa, mas para que naquele momento aconteceu aquilo ali. Então eu tenho que repetir o exame e ver que a testosterona persiste baixa. Muitas vezes o que é que acontece? O paciente já vem com o exame de testosterona baixa, o que que eu faço? Eu peço outro e aí eu comparo. Se os dois realmente estão batendo e foi numa condição adequada, aí eu já tenho mais sugestão de que realmente é a testosterona baixa. E geralmente eu gosto de ver, não necessariamente eu consigo com todos os pacientes, essa queda de testosterona, porque às vezes tem fatores que estão causando essa queda, como por exemplo a própria obesidade, tá? Então você vê realmente uma queda. A partir do momento que ele vai engordando, vai piorando ali a síndrome metabólica dele, a testosterona vai baixando progressivamente até atingir o valor de baixa testosterona, tá? E é claro, sempre tem que correlacionar com os sinais e sintomas, tá? Nem sempre repor é a melhor opção. Então, assim, não necessariamente eu vi uma testosterona baixa, eu vou repor. Às vezes eu posso estimular a produção natural de testosterona, às vezes eu posso tratar o fator de base, como por exemplo a obesidade. Então, assim, é preciso ter muito discernimento na hora de fazer isso. E cuidados ao medir. Então, assim, eu não vou medir a testosterona de noite. Geralmente, o que acontece? A gente tem um pico de testosterona na manhã, tá? A gente tem um ciclo circadiano de produção de testosterona. Então, assim, quando a gente faz um exame de testosterona, é ideal que a gente meça ali entre 7 e 11 horas da manhã para a gente pegar uma testosterona num valor de pico. Porque se a gente for medir à noite, a gente vai ver uma testosterona que naturalmente seria mais baixa. E aí a gente vai dizer que aquele cara tem deficiência. E aí é um dos cuidados que a pessoa tem que ter, às vezes, porque às vezes o cara vai fazer no próprio consultório o exame, né? E aí, às vezes, o cara vai fazer na hora que ele vai para o consultório médico. Então, assim, veja essa questão aí de fazer o exame na hora correta, né? Fazer em jejum, é interessante que você faça em jejum, né? Ver como é que foi a sua noite de sono, se você não está em um período de restrição de sono, às vezes o cara está estudando muito para a prova, vai fazer uma prova de concurso, aí estava no segmento final ali de estudo para a prova, vai medir a testosterona bem pertinho disso daí. Cara, excesso de estresse, falta de sono, né? Tudo isso daí pode influenciar na testosterona. Então, assim, medir em uma situação normal, de base, né? Não em situação de extremos, tudo bem? Ah, minha rotina normal é ficar sempre cansado, assim, eu sempre tô desgastando, não consigo dormir. Então você vai medir a testosterona nesse contexto, aí você vai falar pro seu médico, né, o que que aconteceu ali e como é o seu contexto de vida para ele entender, porque às vezes você mexendo no contexto de vida, você consegue resolver aquilo ali e melhorar não só a testosterona no exame, como sinais e sintomas, de forma direta e indireta, tá? Então isso daí precisa ficar bem claro, tudo bem? E quando a gente diz cuidados ao medir testosterona, né? A gente falou aqui de base alguns, mas eu queria que você visse com um vídeo mais completo algumas coisas que você precisa entender de insights e cuidados na hora de medir esse exame, tudo bem? Vou deixar aqui para você se você quiser se aprofundar. Te espero lá e um grande abraço.